O príncipe Caelos manteve sua mão acesa sobre o terraço, o fogo crepitando como uma promessa de destruição. A ameaça de aniquilação de Caelos era a única arma que o príncipe sabia que N não podia ignorar. Sua fúria gélida havia dado lugar a uma satisfação sombria ao perceber que, finalmente, ele tinha um ponto de alavanca. N, pela primeira vez desde que chegou a Aster, sentiu-se completamente encurralada. Ela não podia lutar contra a magia dele, e sua lógica implacável havia acabado de colidir com a irracionalidade absoluta do poder. "Você está sendo ilógico, Alteza." N tentou mais uma vez, sua voz contida, mas urgente. "O meu valor para o seu império é zero em comparação ao custo de uma guerra civil que sua tirania pode iniciar." Ela tentou desmantelar a própria ideia de sua utilidade usando a linguagem da administração e do estoque de minério. "Pense em termos de custo-benefício. Para me integrar, o senhor terá que gastar tempo de seus mestres em arcanos me treinando em algo que nunca dominarei. Terá que me fornecer guarda-costas e recursos de proteção, pois eu sou uma falha em combate. Eu represento um risco de segurança constante em um campo de batalha. Não é mais eficiente, em todos os sentidos, que eu volte para Caelos e garanta que o suprimento de ferro continue a fluir sem o meu custo de manutenção?" N intensificou a crítica ao seu próprio valor. "O senhor tem generais, tem arcanistas de elite. Minha única habilidade é a observação de falhas logísticas. O senhor pode me contratar como consultor externa, sem o fardo político de me manter ao seu lado. Nada mudaria com minha presença no palácio, exceto a frustração de seus nobres. Meu valor para o império é negligenciável se comparado ao risco que o senhor corre em me forçar a ficar. Eu sou inútil, Alteza. Deixe-me ser inútil em casa, onde eu não causo problemas para sua administração." Caelos ouviu cada argumento. Cada tentativa de N de provar sua inutilidade apenas reforçava o quanto ela era preciosa. A frustração de N era o deleite de Caelos. "Você fala de utilidade, princesa." Caelos cortou, dando um passo em sua direção. O fogo em sua mão já não era uma ameaça, era um símbolo de sua vontade inquebrável. Ele sorriu, mas o gesto era frio e predador. "Você tem a única mente que enxerga as rachaduras na fundação do meu poder. Você é a prova viva de que a lógica supera a minha magia. Eu não vou descartar a ferramenta mais valiosa que encontrei. E não me importa se o seu custo de manutenção é alto. Eu sou o príncipe de Aster. Eu posso pagar. Eu a quero ao meu lado para que você me diga exatamente onde e como o meu império vai ruir." Ele deu o ultimato final, sua voz baixa com uma frieza definitiva. "A escolha é simples. Você ou Caelos? O destino de milhares de vidas nas mãos da sua moralidade recém-descoberta. Escolha." N olhou para o brilho voraz na mão de Caelos. Ela podia ver a verdade em seus olhos. Ele faria isso. Ele apagaria Caelos sem hesitar, apenas para provar seu ponto e exercer seu poder absoluto. Sua lógica fria e astúcia não podiam lutar contra a tirania mágica. A liberdade era um luxo que ela não podia mais pagar com a vida de seu povo. N fechou os olhos por um momento, aceitando a derrota. Sua rendição não veio com lágrimas ou súplicas, mas com uma quietude de ferro que Caelos jamais entenderia. Ela havia trocado a própria liberdade pela sobrevivência de uma massa de ferro e sal. "Eu fico, Alteza," disse N abrindo os olhos. Sua voz estava mais fria do que o gelo de Caelos. O príncipe Caelos sorriu em triunfo. A chama na sua mão se extinguiu e a tensão no ar se dissolveu. "Excelente." O príncipe Caelos ignorou o fato de que N não sabia lutar ou comandar em um sentido tradicional. O resultado era o que importava. Ela estava presa a ele. "O mestre do cerimonial anunciará a sua permanência. Você será nomeada a estrategista mestra da frota de vanguarda."
E não se preocupe com a sua incompetência em combate. Eu farei de você a mais importante das minhas guerreiras, mesmo que você não saiba nada sobre lutas ou batalhas. Você aprenderá a fazer a guerra, princesa N, mas você a fará do meu lado. N sabia que sua jornada havia mudado. Ela havia falhado em ser livre, e agora se tornaria a arma de um tirano. A garota de ferro que não podia manejar uma espada seria forçada a guiar as lâminas de um império inteiro. No dia seguinte, o príncipe Caelos convocou toda a frota de vanguarda de Aster para o Salão da Supremacia. Este era o coração militar do império, onde somente os mais poderosos arcanistas e generais eram permitidos. A frota, composta por guerreiros de elite e comandantes mágicos, estava disposta em formação perfeita, uma massa intimidante de poder e disciplina. Caelos estava no estrado principal, sua presença emanando uma frieza inquestionável. Ao seu lado estava a princesa N de Caelos, visivelmente a figura mais deslocada do salão. Ela vestia um uniforme de estrategista cinzento, sem insígnias de magia ou patente militar, um contraste gritante com o brilho dos arcanistas ao seu redor. O príncipe ergueu a voz, que ressoou com a frieza do gelo e a autoridade do fogo. Os testes foram encerrados. O resultado do nosso julgamento é absoluto. Esta mulher, a princesa N de Caelos, será a nova estrategista mestra da frota de vanguarda. A declaração atingiu a frota como um pulso de choque. Murmúrios furiosos, mas contidos, correram pela massa de guerreiros. Um arcanista sem magia, uma estrangeira no comando tático da força militar mais poderosa do mundo? A hierarquia arcânica de Aster acabava de ser quebrada pela própria vontade do príncipe. Os generais e arcanistas tentaram disfarçar seu descontentamento e sua fúria. Olhavam para o príncipe com expressões tensas, mas ninguém ousava levantar os olhos para questionar o decreto. O choque era agravado pela presença de Princesa Sorina e Princesa Elara, que estavam na linha frente, humilhadas por terem perdido o torneio para esta inútil. O medo do príncipe Caelos era o fator mais importante. Todos ali sabiam que Caelos não hesitava em usar seu poder de dualidade elemental contra seus próprios subordinados, em caso de insubordinação ou falha. A sombra de sua punição era uma ameaça mais real do que qualquer exército inimigo. A corte havia testemunhado Caelos se livrar de conselheiros e generais que ele considerava ineficientes. Eles sabiam que ele tinha o poder de aniquilá-los e o poder de apagá-los socialmente. O príncipe fez uma pausa dramática, saboreando o silêncio tenso. «Sei o que pensam», continuou Caelos, a voz agora um sibilo perigoso. «Ela não tem magia, ela não sabe lutar, mas ela tem a única coisa que falta ao nosso império, a visão desarmada. Ela é a lógica que vocês ignoram em favor do poder. Ela lerá nossas falhas e vocês as consertarão sob o seu comando». O príncipe selou a nova ordem, garantindo que N fosse colocada numa posição onde a sua inutilidade física não fosse um problema, mas a sua utilidade mental fosse máxima. A partir de hoje, todas as decisões de logística, inteligência de suprimentos e análise de vulnerabilidade passam por ela. Ela fará a guerra sem sair da sala de mapas. Seus planos serão seguidos à risca. O olhar do príncipe varreu a frota e ele finalizou, enfatizando a ameaça. Ela me deve lealdade e vocês lhe devem obediência. Qualquer falha em cooperar com a estrategista mestra será vista como traição direta à minha coroa. Entendido? A frota respondeu com um rugido seco e uníssono. Entendido, Alteza. N permaneceu estoica, absorvendo o ódio e o desprezo que emanavam dos guerreiros arcanos. Ela era a peça de ferro forçada a governar o ouro mágico de Aster. Caelos havia vencido. Ele tinha sua arma. E todos os guerreiros, mesmo cheios de descontentamento, dobraram o pescoço em temor ao príncipe, aceitando a nova e bizarra hierarquia que ele havia imposto. O destino de N estava selado,
e sua guerra contra a ineficiência de Aster estava prestes a começar.